noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí nessa noite fria. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Até porque amanhã a gente tem o conselho parcial de classe, então nossa aula amanhã será assíncrona. Mas eu acho que tem uma oportunidade aí da gente estar vendo a finalização dessa segunda parte do conteúdo e também que a gente vá avançando e que vocês tenham aí a possibilidade de estarem elaborando também a atividade avaliativa número 2 de vocês, de estarem testando as ferramentas, lembrando que eu já deixei lá as melhores formas de montar uma apresentação, então acho que isso tudo auxilia vocês. Para além disso, vou mostrar aqui rapidamente alguns pontos, e a partir daí a gente vai abordar o capítulo 2 lá do livro da professora Rui Carol novamente, naquela parte um pouco mais complexa, naquela parte que alguns alunos relataram um pouco mais de dificuldade. Para quem já leu, releu e entendeu, talvez não tenha tanta necessidade, né? Esse é aquele formato que eu falo, cada um entende e aprende de uma forma diferente. E aqueles que precisam de um suporte, de uma, digamos assim, simplificação, de um resumo do que está escrito lá, a gente aborda através dessa videoaula um pouco sobre aquele tema, sobre aquelas classificações que estão lá contidas, sobre a história natural da doença, período pré-patogênese, período patogênese e o desenlace que é ocasionado nesse processo. A gente vai falar tudo isso hoje também. Primeiramente, só reforçando alguns pontos, eu vou mostrar aqui no Siga para vocês, tá? A gente está aqui, a aula de hoje está aqui, a aula de amanhã, no caso, né, dia 16, eu estou gravando dia 15, e a gente tem a próxima aula, que seria 23. Então, essas duas aulas vão estar contando com uma atividade participativa, que seria o quê? A elaboração do trabalho, tá? Então, como participação, vão contar essas duas aulas. Lembrando que na aula passada a gente viu a primeira parte, que faz uma abordagem sobre processo de saúde e doença baseado em período histórico, algumas questões que vocês já viram no outro conteúdo, abordagens diferentes, né? Eu acho que isso é importante, cada material tem uma forma de abordar, vocês verem que não é uma estrutura concisa e linear, né? Existem caminhos, existem conceitos diferentes, então tudo isso está sendo abordado através desses materiais. A gente viu essa primeira parte, fez uma abordagem histórica, viu algumas questões pontuais, e hoje a gente vai ver alguns modelos aí que estão inseridos nesse sentido, ou um modelo específico, né? Deixei também na aula passada aquela ferramenta que mostra como gravar no Meet e como fazer as apresentações no Canva, tá? Eu acho que é bem interessante aqui para quem quiser ter uma dica aí de fazer um modelo legal. E para a aula de hoje, além da gente falar desses tópicos, eu já deixei o materialzinho base aqui, que nada mais é do que alguns pontos do livro, e para a aula que vem, tá? Então, a aula que vem vai ser a última aula nesse sentido da avaliação, então vai ser a aula que vocês vão ter para estar elaborando e finalizando esse material. Eu não lembro por que eu deixei a data de entrega dia 30. Então, como eu deixei dia 30, eu não vou alterar, tá? Combinado está lá, dia 30. Mas a aula que vai ficar disponível para vocês elaborarem e entregarem é essa aula do dia 23. Então, sugiro que vocês entreguem antes do dia 30, não deixem para o último dia. Até porque o dia 30 a gente já tem uma outra aula que vai ser feito um outro conteúdo, tá? Não sei ainda se vai ser especificamente dinâmica da distribuição das doenças na população, que eu acho que esse tema abordado em uma aula só fica complexo, mas vai ser uma outra temática já no dia 30, tá? Então, não deixem para o último dia. Nesse sentido, então, na aula do dia 23, que é a aula da próxima semana, que vocês vão ter esse tempo para elaborar, para quem já está com o trabalho apresentado, para quem já está com o trabalho pronto, eu deixei uma entrevista aqui, uma sugestão para que vocês assistam. A entrevista com esse médico e escritor, né, que ele tem alguns trabalhos bem legais. É uma sugestão, tá, pessoal? Para quem quiser acessar, o Siddhartha, vocês vão ver assim que é uma pessoa fora de série, é médico, pesquisador, escritor, tem vários livros interessantes, e quem tiver a oportunidade, assista, que vai gostar bastante. Também já deixei aqui o link para vocês enviarem os vídeos, tá? Só clicar aqui, vai aparecer o link. Nesse link que vocês vão enviar o vídeo de vocês da apresentação. Copia o link, né, dá um Ctrl+C, abre na internet, e ele vai abrir a pasta do Google Drive, e vocês vão arrastar ou vão adicionar o vídeo de vocês aqui. Lembrando que todo mundo que tem o link pode editar essa pasta, então cuidem para não excluir um vídeo de um colega ou algo nesse sentido. Até porque eu consigo ver aqui, ó, todo mundo consegue ver quem excluiu, quem adicionou, quem colocou dois materiais. E sempre lembrando que tem que esperar um pouco, né, pessoal? Vocês colocam um vídeo aqui e ele vai carregar e vai deixar esse vídeo ali disponível na nuvem. O nome da pasta está aqui, ó, Atividade Avaliativa A2.
EPD1, né, epidemiologia 1, cuidar para não alternar lá, porque eu tenho uma pasta da epidemiologia 2 também, e entrega está aqui até o dia 30, tá? Mas não deixem para essa data, é isso que eu estou falando para vocês, não deixem para o último dia. Acho que isso não vai auxiliar ninguém, e a gente já tendo quase um mês aí para fazer esse trabalho, né, que é um trabalho de uma pesquisa inicial, então não deixem para o último dia. Colocou o trabalho aqui, coloque o nome de vocês no arquivo, né, renomeiem lá, coloque o nome de vocês no arquivo para eu saber quem é que tá enviando esse arquivo, e depois eu faço as próximas partes e a gente vai conversando, tá bom? Acho que fica esse aviso aqui, vai ajudar vocês também a entenderem. É só arrastar o arquivo para cá, ou adicionar ele nesse link, tá bom? Fechou aqui, então tá aqui, né, só o link tá ali, depois eu mando no grupo também, e é isso. Então a gente chega nesse ponto da aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre esses fatores aqui, e a partir daí a gente vai dando seguimento à nossa unidade, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Bom, quando a gente viu a abordagem anterior, que a gente tratou um pouco sobre modelos, sobre processos de saúde e doença, a gente viu uma abordagem mais filosófica, social, com um contexto social, né, com um contexto histórico, aquela relação da abordagem biológica, uma alteração para uma abordagem social, que entende multifatores determinantes no processo epidemiológico. Então, todas essas alterações ao longo da história. A ênfase no fator microbiológico durante uma boa parcela das questões de saúde, hoje, né, a visão do bem-estar como conceito de saúde, definido até por próprias organizações de saúde, a gente teve essa alteração, essa mudança, e ela é contínua, né, possivelmente daqui 50, 100 anos, o conceito de saúde e o que é doença também seja alterado, até porque a gente tem a biotecnologia, a gente tem a área genética, que ainda que é uma área pouco desbravada no sentido do que a gente entende sobre ela, né, então, são várias as questões que podem estar mudando ao longo do tempo. A partir disso, a gente tem no livro da professora Rui Carol um modelo que fala sobre a história natural da doença, posiciona a epidemiologia nisso, e eu acho que a gente consegue entender um pouquinho melhor. Como já falei para vocês, quem já leu, releu e teve dificuldade, eu acho que vai conseguir um apoio aqui. Para quem não viu nada, para quem não acessou o livro, não fez nenhuma leitura, talvez fiquem uns pontos em aberto, porque no conteúdo do livro é muito mais rico, e aqui eu peguei algumas abordagens não inteiras, né? Alguns conceitos introdutórios, alguns conceitos das palavras em si, mas não da forma como o livro aborda. E principalmente eu vou focar numa figura, porque teve alguns alunos que me procuraram dizendo que aquela imagem não conseguiram entender. Então eu acho que vai ser interessante aqui para a gente, tá? Então, basicamente, né, lá no início, ele faz, Puccini e Cruz fazem uma definição ali sobre a história da doença, né, admitindo que era um conceito, uma estruturação explicativa, que sempre foi proporcionada pelaquela tríade ecológica, né, existe um agente causador da doença, o suscetível, né, aquele indivíduo que está suscetível a esse patógeno, e o meio ambiente que ele vive. Então, já enquanto na determinação social, que é o que a gente está vendo, do processo de saúde e doença, admite um processo dinâmico, complexo, com várias dimensões, que englobam, então, dimensão biológica, psicológica, socioculturais, econômicas, ambientais e políticas, e esses fatores, né, a fim de identificar uma complexa inter-relação quando trata de saúde e de doença de uma pessoa, de um grupo social ou de sociedades. No nosso caso, como epidemiologia, a gente tem esse foco em grupos, né, a relação com os grupos. A partir de então, pessoal, se obtém o desenvolvimento em dois períodos sequenciados, tá? O período epidemiológico e o período patológico. No primeiro, o interesse é dirigido para as relações entre suscetível e ambiente. Ao segundo, interessam as modificações que se passam no organismo vivo. Então, abrange, portanto, dois domínios que interagem, né, são interagentes, consecutivos e mutuamente exclusivos. Eles se completam. Então, o meio ambiente, onde ocorrem as pré-condições, e o meio interno, né, o locus da doença, onde se processaria de maneira progressiva uma série de modificações no indivíduo, tanto bioquímicas, fisiológicas, histológicas, próprias de uma determinada enfermidade. Então, varia de acordo com a patologia, com a enfermidade. A partir desse ponto, a abordagem do livro, ela traz uma imagem, uma figura, um gráfico, que aborda esses tópicos que estão aqui presentes nesse slide. A gente tem três divisões lá, tá? A número 1, a número 2 e a número 3.
A primeira divisão é a que se caracteriza como período epidemiológico, nesse contexto, nessa abordagem. E seria um período pré-patogênese, um período onde o indivíduo ainda não adquiriu aquela determinada doença. Nesse período pré-patogênese, existem alguns fatores que determinam a condição desse indivíduo. E aí tem uma classificação lá, né? Uma classificação em algumas vertentes, como fatores sociais. Dentro desses fatores sociais, fatores socioeconômicos, fatores sociopolíticos, fatores socioculturais, fatores psicossociais, uma outra classificação que são os fatores ambientais. Depois, dentro desses fatores ambientais, a importância do fator genético aí também. E, por fim, e não menos importante, quando se assume a questão da multifatorialidade, ou seja, esses fatores de forma sinérgica, né, são fatores que, quando se interagem, não são mais uma soma. Não é o fator 1 mais o fator 2 vai dar 3. Como há uma sinergia, há uma multiplicação e essa problemática é aumentada. Depois, a classificação vem naquele período patogênese, né? Patogênese, desculpa. Onde o indivíduo passa por algumas questões. Tem um tópico que eu não incluí aqui, que eu vou mostrar para vocês separadamente, e depois a gente tem as alterações bioquímicas, as alterações histológicas e fisiológicas desse suscetível, os sinais e sintomas, né, que se manifestam, e a cronicidade, ou seja, quando esse evento, né, no caso de uma doença, ele dura um tempo longo, ele acaba se tornando crônico. E por fim, e não menos importante também, a terceira questão dessa história natural da doença, desse processo de saúde e doença, que é o desenlace, né? Desenlace no sentido do que se ocasiona, o que vai acontecer. Existe a morte do indivíduo, existe uma recuperação do indivíduo, existe a manutenção dos problemas, como isso se desenvolve. Então, tudo isso a gente vai ver agora, de uma forma simplificada, com alguns pontos, mas nesse sentido aqui. Vamos para a primeira parte. Para começar, essa é a imagem que está lá no livro, tá? Eu reconheço também que é uma imagem não tão fácil de entender. Eu acho que ela é muito, eu diria, poluída no sentido de muitas informações, mas ela tem umas questões importantes aqui, bem interessantes. Primeiro, né, como eu já falei para vocês desde o primeiro dia, quando a gente avalia alguns gráficos, é importante a gente ver a relação dos eixos aqui, tá? E as três imagens no sentido de que cada uma significa uma coisa, elas têm um eixo específico, que é o tempo, ó. Tempo, tempo, tempo. Tanto a vertente epidemiológica, ou esse período de pré-patogênese, tanto a vertente patológica, e esse período de patogênese, tanto o desenlace, o fator tempo é primordial nessa relação e nesse envolvimento. Agora, para cada vertente dessa, a gente tem dentro do outro eixo uma questão um pouco diferente. Na vertente epidemiológica, a gente tem a força do estímulo patológico. Na vertente patológica, a gente tem a extensão do processo patológico. E, dentro do desenlace, especificamente em período de cura, a gente tem a regressão do processo patológico. Então, percebam, essa condição é o que produz essa questão da história natural da doença. O que a gente vai ver primeiro aqui? Esse primeiro contexto. Esse primeiro contexto, na abordagem que está lá, dita como período de pré-patogênese, é a vertente epidemiológica. Então, são aqueles fatores que a gente viu ali primeiro. Vou voltar. Aqui. Fatores sociais, socioeconômicos, dentro de sociais, sociopolíticos, socioculturais, psicossociais, fatores ambientais e multifatorialidade. Sempre lembrando, pessoal, que essas classificações, elas têm um efeito pedagógico didático, é para a gente ter um melhor entendimento. Ele não é um rol taxativo, como a gente fala, né? Não são exatamente somente essas questões. Ele é um rol exemplificativo, eles estão aqui para exemplificar o contexto, porque são vários os fatores que podem estar inclusos nesse processo, tá? Voltando, então, a gente tem essa relação aqui, onde é classificado em configuração de mínimo risco, ou seja, a exposição desse agente com mínimo risco vai desencadear num processo, risco intermediário vai desencadear em outro processo, e a configuração de máximo risco vai desencadear num processo que possivelmente vai esbarrar aqui, ó, na interação entre estímulo e suscetível, que a gente vai ver também. Vamos pegar essa primeira parte de vertente epidemiológica, então. Estão aqui presentes, tá? Vertente, fatores sociais, dentro deles socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais, psicossociais.
Vamos abordar essa primeira parte. Bom, então aqui tem uma classificaçãozinha, né? O período, então, dessa história natural, foi lá denominado em 1976 como período pré-patogênese, representa a própria evolução das inter-relações dinâmicas, que envolve, de um lado, condicionantes sociais e ambientais, como a gente viu, e do outro, os fatores próprios do suscetível, até que chegue uma configuração favorável à instalação da doença. É também, então, a descrição dessa evolução. Quando ele aborda aqui fatores sociais e ambientais e, do outro lado, fatores do próprio suscetível, é quando a gente tem aqui questões de fatores sociais, fatores ambientais, mas a gente inclui aqui e reconhece o fator genético do indivíduo como de importância nesse processo, tá? Para essa evolução da doença, ou a instalação favorável à doença, como é tratado aqui. Bom, dentro, então, desse período pré-patogênese, a gente tem algumas vertentes, e dentro dessas vertentes, a gente tem a classificação em fatores sociais. O que é entendido por fatores sociais aqui? O estudo em nível pré-patogênico da produção da doença em termos coletivos, né, sociais como coletivos, objetivando o estabelecimento de ações de ordem preventiva. Então, deve considerar a doença como fluindo originalmente de processos sociais, crescendo por meio de relações ambientais e ecológicas desfavoráveis, atingindo o ser humano pela ação direta de agentes físicos, químicos, biológicos e psicológicos, ao se defrontarem no indivíduo suscetível com pré-condições genéticas ou somáticas desfavoráveis. Mais uma vez a mesma abordagem. Processos sociais entendem aqui que, além das relações ambientais e ecológicas desfavoráveis do indivíduo, essa relação, né, esse fator que vai atingir e considerar, dentro do período pré-patogênico, a relação do indivíduo com a doença, tem relação com as ações diretas dos agentes físicos envolvidos, químicos, biológicos e psicológicos, ou seja, a exposição que o indivíduo tem num período pré-patogênese, um período pré-doença, sem ter a doença ainda. Bom, e aí tem uma classificação ali, né, que são esses 4 pontos ali, que são esses 4 fatores dentro do fator social, como fatores base. Fatores que constituem, então, esse componente social. Eles podem ser agrupados didaticamente, né, como eu já disse anteriormente, é só para um efeito melhor de entendimento, com vistas a uma melhor compreensão, em 4 tipos gerais, cujos limites não se pretende que sejam claros ou finalmente definidos, como eu falei para vocês. A ideia aqui não seja se limitar a esses 4 componentes. E a gente tem aqui os componentes, então, socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais e psicossociais. O que é cada um deles? Essa é a parte também que eu deixo para que vocês leiam lá no material, porque lá tem exemplificado e citado basicamente um a um, tá? O socioeconômico, sociopolítico, socioculturais e psicossociais. E aí vem um ponto que também é interessante aqui, pessoal. Ele aborda aqui numa colocação que o estudo realizado ali por Stringini em 2017, ele denuncia a exclusão da inter-relação das circunstâncias sociais com a saúde, evidenciada como um componente importante no surgimento de doenças na população, mas que não é medida adequadamente. A pobreza, tá? Aqui é uma questão que me chama a atenção, porque quando a gente mostra alguns documentários para vocês, por exemplo, aquele que trata da tuberculose no Rio de Janeiro, a gente tem sempre evidenciado que em algumas questões a pobreza é um fator determinante, tá? Então, o que Stringini acusa aqui é que a pobreza não é levada como uma condição específica. Ela pode estar dentro de socioeconômica, né? Ela pode estar dentro de uma outra pré-classificação, mas para ele, a importância da pobreza nessa relação seria de ser um fator específico, porque a pobreza produz doença. Bom, continuando, né, nesse período pré-patogênese, a gente tem a questão dos fatores ambientais, tá? Aqui também, tá, pessoal? Lá dentro do livro tem uma especificação certinha, com alguns pontos, com algumas ameaças ambientais e outros fatores que fazem parte aqui. Vou tirar minha blusa aqui rapidinho, que estou com calor. Acabei de fechar a casa, ficou quente. Vamos lá. Para efeito da análise, então, estrutural epidemiológica, por ambiente deve ser entendido o conjunto de todos os fatores que mantêm relações interativas com o agente e o suscetível, tá? Agente etiológico, a gente entende o que aqui como agente etiológico? O agente causador, né? O causador daquela doença. E o suscetível, né? Aquele que está suscetível, no nosso caso, a gente fala de grupos ou de indivíduos, incluindo sem se confundir com os próprios.
o termo tem maior abrangência do que ele é dado no campo da ecologia, tá? Por que ele faz esse distanciamento aqui, né? Porque em ecologia o conceito de fatores ambientais seria diferente do que é o conceito para epidemiologia, porque aqui a gente está relacionado com a saúde e com esses demais fatores envolvidos nessa questão pré-patogênese. Bom, e aqui eu trouxe uma reflexão, eu deixei só uma parte do material aqui presente, para que vocês tenham um outro entendimento, tá? Ele cita a questão dos agressores ambientais, agressores como agentes causadores mesmo. E esses agressores ambientais, de maneira imediata, sem intermediações, eles podem ser em contato direto com o suscetível. Quanto à forma de surgimento ou por sua presença, eles podem ser inseridos em algumas categorias. Então, a gente tem agentes presentes no ambiente de maneira habitual, né, que podem ser agentes prejudiciais ao indivíduo, ao suscetível, em convivência natural ou tradicional com o ser humano, agentes pouco comuns, né, que, em mercê de situações novas, alterações impostas por novos hábitos, ou por modificações na maneira de viver, por má administração ou manipulação inábil de meio de recursos, por importação, passam a se fazer presentes de modo perceptíveis, como agentes em algum evento epidemiológico. Então, veja que a gente já tem duas classificações aqui de agressores ambientais. Um agressor ambiental pode ser um agente presente naquele ambiente de maneira habitual, pode ser um agente pouco comum naquele ambiente, mas ele também pode ser um agente que explode em situações anormais de grande monta, como são as macroperturbações ecológicas aqui. E aí ele dá alguns exemplos, né? Os desastres naturais e as catástrofes, ou seja, desastres naturais e catástrofes não são agentes presentes no meio ambiente habitualmente, não são agentes pouco comuns em mercê de situações novas, na verdade, eles acontecem estatisticamente, aleatoriamente, através de macroperturbações ecológicas, tá? E quais são esses componentes do ambiente físico, né? O que pode entrar aqui nessa questão de agressor ambiental? Situações geográficas, e a gente sabe que a questão geográfica influencia no processo de saúde e doença, né? Nessa história natural da doença também. O solo também tem essa interferência. O clima, os recursos hídricos e a topografia do ambiente, além, né, dos agentes químicos e físicos que podem estar envolvidos nesses fatores ambientais. Então, tudo isso, vocês vão ver a próxima parte quando a gente fala em multifatores, tudo isso em sinergia, tudo isso relacionado com um período pré-patógeno, ou seja, que ainda não há um processo de saúde e doença no indivíduo, ainda ele não está relacionado com isso, esses fatores têm relevância e têm importância para essa próxima fase, que é o período de doença. Bom, aí tem mais um ponto aqui, né, que é relevante e é esclarecedor também, que são os fatores genéticos. Que provavelmente, tá? Por que ele fala provavelmente aqui? Porque a pesquisa genética ainda é incipiente, né, por mais que haja muito entendimento com base em décadas anteriores, ainda a gente não tem todas as respostas. Então, provavelmente determinam a maior ou menor suscetibilidade das pessoas à aquisição de doenças. Embora isso permaneça na fronteira da pesquisa genética, ou seja, fica bem claro que isso ainda é algo na fronteira da pesquisa. O fato é que, em relação à incidência de doenças, percebe-se que, quando ocorre a exposição a um fator patogênico externo, alguns dos expostos são acometidos e outros permanecem isentos. Então, a questão genética, a gente pode fazer uma analogia com o próprio caso da questão da Covid-19, né, pessoal? A gente tem indivíduos em condicionantes sociais muito parecidas, em condicionantes físicas muito parecidas, em condicionantes de outros fatores aí envolvidos muito parecidas, mas que quando a gente retira ou quando a gente inclui esse fator genético na questão por a gente não saber, a gente consegue identificar ou consegue perceber que em um indivíduo o processo foi de uma forma, em outro indivíduo foi o outro, né? A gente tem casos aí de pessoas que morreram, a gente tem casos de pessoas que a doença nem se manifestou, então isso também fica claro aqui nessa comparação, e para outras determinadas doenças também, a importância do fator genético aqui, o reconhecimento que esse é um fator importante, tá? Bom, e por fim aqui, né, nessa questão, e não menos importante, a gente tem a questão da multifatorialidade. Esse aqui é um conceito interessante, tá?
a estruturação de fatores condicionantes da doença, esses fatores todos que a gente viu até agora, denominada multifatorialidade, não é um simples resultado de justaposição, tá? Não é só abordar isso como elementos. A associação desses fatores, ela é sinérgica, isto é, dois fatores estruturados aumentam o risco da doença mais do que faria a sua simples soma. É aquela questão. Aqui, 1 mais 1 não é 2, tá? O fator socioambiental mais o fator psicossocial somados não são dois fatores de relevância. Eles são dois fatores de relevância sinérgica, ou seja, eles causam ou eles prejudicam ainda mais do que apenas se fossem somados, tá? O estado final provocador de doença é, portanto, o resultado da sinergia de uma multiplicidade de fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, psicológicos, genéticos, biológicos, físicos e químicos. Então, veja que aqui a gente inclui fatores ambientais, fatores genéticos, sociais, econômicos, psicológicos, genéticos, biológicos, físicos e químicos, e que a somatória desses elementos, dependendo da onde esse suscetível, da onde esse ambiente, esse indivíduo está presente ou esse grupo está presente, ele vai se tornar uma sinergia que vai te deixar propenso àquela doença ou mais suscetível àquela doença ou não. Por isso que aquele autor, lá em 2017, afirmou que a questão pobreza é um ponto importante, né? Porque já há esse reconhecimento, a gente sabe disso, não só pelas pesquisas, mas até por observação, ou pelos próprios dados epidemiológicos, né, para a gente não fugir da ciência, que a questão pobreza, os ambientes com menos relações e oportunidades, existe a possibilidade maior e essa exposição maior, essa suscetibilidade maior de doenças. Então, essa é a questão que é abordada aqui, tá? Aqui eu trouxe uma figura, ela não está muito legal, porque eu tirei ela do livro, mas lá vocês vão conseguir enxergar melhor, mas eu acho que dá para ter um entendimento aqui, até para vocês pensarem na doença que vocês vão estarem abordando no trabalho de vocês, tá? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da relação da diarreia com a desnutrição, e a gente tem em cada alvo desse aqui a questão da sinergia como um acúmulo das situações. Então, olhem só, essa imagem ele fala sobre o sinergismo multifatorial, ou seja, quais são os multifatores na produção e na manutenção das doenças diarreicas, tá? Aí ele tem a relação da diarreia com a desnutrição aqui, e a partir daí ele faz algumas abordagens. Agentes patogênicos, os fatores ambientais, os fatores culturais e os fatores políticos e socioeconômicos. Essa é a classificação que é feita aqui. Essas flechas que estão aqui representadas, elas significam essa sinergia, tá, pessoal? Ou seja, esse fator tem relação sinérgica com esse. Então, isso causa um aumento ainda maior da prevalência, né, ou do aumento, ou da força dessa relação aqui. Como agentes patogênicos aqui, né, e aí a gente tem fatores nutricionais, fatores congênitos e os bioagentes, né, quem são os bioagentes causadores desse patógeno, dessa doença. Depois, em fatores ambientais, olha as abordagens que são postas aqui. A água contaminada, a falta de esgoto sanitário, alimentos contaminados, a contaminação hospitalar, o solo fecal, lixo, moscas, todos esses são fatores determinantes, né, são fatores ambientais determinantes nessa relação sinérgica da diarreia. A gente tem fatores culturais também aqui envolvidos, hábitos alimentares, desmame precoce, uso abusivo de medicamentos, superstições, falta de higiene pessoal e doméstica, ignorância, crendices. Então, esse eixo aqui, mais esses fatores ambientais, em sinergia, eles aumentam, né, não de forma somada, mas de forma multiplicada, de forma exponenciada, esse processo aqui. E a gente tem mais fatores políticos e socioeconômicos nesse processo. Baixo poder aquisitivo, né, a questão da pobreza sempre, habitação insalubre, falta de estímulo agrícola, desemprego e subemprego, a pobreza, né, como um fator específico dentro de fatores políticos e socioeconômicos, falta de escolas, latifúndio,
e escassez de alimentos. Então, percebam e vejam essa imagem como um processo onde todos esses fatores, né, que são multifatores, é uma multifatorialidade, são responsáveis por essa sinergia multifatorial na questão da diarreia e, consequentemente, da desnutrição. Eu acho que aqui o interessante dessa imagem é sempre fazer um exercício de você colocar determinada doença aqui no meio, você identificar quem são os agentes causadores, né? Os agentes etiológicos dessa doença, da onde surgiu isso, quais são os fatores ambientais que ela está inserida, os fatores culturais, fatores políticos e socioeconômicos. Eu acho que isso aqui é um bom exemplo nesse sentido, tá bom? É só uma imagem que também está no livro que eu acho que ajuda a compreender um pouco sobre o tema. Bom, e aí eu volto para a figura, né, que dá essa exemplificação, e a gente então viu agora, nesse primeiro momento, essa primeira vertente, que é a vertente epidemiológica, onde todos esses fatores que a gente viu até agora vão contribuir para iniciar essa interação estímulo-suscetível, ou seja, a interação que a gente tem com esse ambiente e com todos esses fatores que a gente abordou até agora, vai estabelecer nessa interação qual vai ser o estímulo suscetível, ou seja, se esses estímulos vão ser responsáveis por agir nesse suscetível de forma patológica, ou seja, a gente chega na vertente patológica agora, que tem esses fatores: interação estímulo-suscetível, quais são as alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas do indivíduo, os sinais e sintomas, né, aqui a gente já aborda um horizonte clínico dessa questão, e a cronicidade, que a gente também viu, se esse evento, se essa vertente patológica e essa relação estímulo-suscetível causará uma doença crônica ou alguma questão crônica relacionada a isso. Então, agora a gente vai abordar a vertente B, a vertente patológica dessa relação. Bom, e quais são as classificações que são dadas aqui? Eu retirei, tá? A gente vai ver primeiro isso aqui em separado. Eu retirei a questão do agente suscetível, não por desconsiderar, ele está ali no slide. Mas eu deixei ele de fora aqui por achar que ele é um intermédio aqui dessa relação, né? Ele está aqui, ele se inicia aqui, ó, a gente está com a saúde aqui, e através da interação com a vertente epidemiológica, a gente chega nessa interação estímulo-suscetível, por isso que eu deixei ali em separado. Além disso, então, a gente tem o período dessa patogênese, né, que já é diferente daquele período anterior, onde a gente tem as alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas, os sinais e sintomas, e a cronicidade. A gente vai ver cada um deles também. Então, o que é esse período, período patogênese, né? O pré a gente já passou e agora a gente vai para esse período. A história natural da doença, ela tem segmento com sua implantação e evolução no ser humano. É o período da patogênese, né? Esse período se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser afetado. Então, aqui fala, né, são as primeiras ações. Essa relação com quem está sendo afetado, com o indivíduo ou com o grupo, ela surge de forma primária. Seguem-se, então, as perturbações bioquímicas em nível celular, quando o indivíduo ainda não consegue identificar isso, né? Continuam com as perturbações na forma e na função, e evoluem para defeitos permanentes, crônicos, morte ou cura, né? Esse é o processo natural, ou evolui para defeitos permanentes, para a cronicidade, para a morte ou para a cura. Essas questões vão ser abordadas também. E aí eu abordo, né, como eu falei para vocês, essa interação estímulo-suscetível, que é esse primeiro ponto aqui, ó. Interação estímulo-suscetível. O que é a interação estímulo-suscetível? É o estágio, então, onde a doença ainda não se desenvolveu, então ela ainda não é manifesta, porém, estão presentes todos os fatores necessários para sua ocorrência. Lembram do período epidemiológico da classificação como pré-patógenes? Todos aqueles eventos são fatores necessários para a sua ocorrência. Alguns fatores agem predispondo o organismo a ações subsequentes de outros agentes patógenos, então também tem isso. Má nutrição, por exemplo, ela predispõe à ação patogênica do bacilo da tuberculose. Né? Altas concentrações de colesterol sérico contribuem para o aparecimento da doença coronariana. Fatores genéticos diminuem a defesa orgânica, abrindo a porta de organismo a infecções. Tá? Então, são essas questões. Às vezes, um fator ali determinante do período pré-patogênese não tem relação direta, mas ele contribui, ele estimula, ele predispõe
a ação de um outro agente, né? Nesse caso aqui temos alguns exemplos e vocês podem pensar em outras questões também. Bom, e aí a gente chega no segundo estágio dessa informação, né? Que são as alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. Então, nesse estágio, a doença já está implantada no organismo afetado. Então, ela já está lá no organismo afetado. Embora ainda não se percebam manifestações clínicas, já existem alterações histológicas, né, em nível celular, de percepção subclínica de caráter genérico. Essas alterações não são perceptíveis ainda. No entanto, ainda nesse estágio, a doença já está presente e pode ser percebida por meio de exames clínicos ou laboratoriais orientados, tá? Então, esse é o segundo passo nessa exemplificação ali. Posteriormente, a gente tem os sinais e sintomas, ou seja, acima do horizonte clínico, os sinais iniciais da doença, ainda confusos, tornam-se nítidos e transformam-se em sintomas. É o estágio denominado clínico, iniciado ao ser atingida uma massa crítica de alterações funcionais no organismo acometido. A evolução da doença, ela se encaminha para um desenlace, que é aquele terceiro ponto que eu coloquei para vocês. Quando se manifestam sinais e sintomas, há um encaminhamento para o desenlace. Então, a doença pode passar ao período de uma cura, né, dependendo da forma como ela age no organismo, na forma como se previne, na forma como se busca a evolução dessa doença. Ela pode evoluir para uma cronicidade, aí quando a gente fala de doenças crônicas, né, ou progredir para uma invalidez, o que também pode acontecer, ou para a morte. Então, são essas as questões que podem acontecer nesse sentido. E o que é cronicidade? Que seria o próximo passo ainda no período de patogênese, né? Patogênese. A evolução clínica da doença, ela pode progredir até o estado de cronicidade ou conduzir o doente a um dado nível da incapacidade física por tempo variável. Pode também produzir lesões, né, que serão no futuro uma porta aberta para novas doenças, então tem essa questão aqui, a questão da morbidade, né? Do estado crônico, com a incapacidade temporária para o desempenho de algumas atividades específicas, a doença, então, ela pode evoluir para invalidez permanente ou para a morte, e, em alguns casos, para a cura. Novamente, há esse reforço aqui, que tanto uma doença que não evolui para a cronicidade ou uma doença que evolui para a cronicidade, a gente tem a questão da invalidez permanente, da morte ou da cura. Bom, e aqui de novo, pessoal, eu espero que para quem já tinha visto a imagem e não entendeu esse gráfico, agora consiga entender um pouco melhor. Primeiro ponto a gente abordou a vertente pré-patogênese, né, a vertente epidemiológica da doença, essa interação com o suscetível, com o indivíduo ou com o grupo, e aqui os fatores que estão inclusos aqui. Começa com a interação, há as alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas, depois se manifestam sinais e sintomas, onde a gente já chama de horizonte clínico. Daqui, a gente pode encaminhar para morte ou invalidez. Em alguns casos, vira-se crônico, a gente tem a cronicidade. Da cronicidade também há esse desenlace, que também pode encaminhar para morte e invalidez, tá? Para onde mais pode se encaminhar essa questão patológica? Para um período de cura também, onde se há remoção dos fatores que causaram essa doença, convalescença e o processo de saúde, né, se retorna à saúde do indivíduo no período pré-patogênese, né? E aí, se ele vai ser exposto aos mesmos fatores que ele foi exposto a outra vez, é uma outra situação para ser vista mais à frente. Bom, e aí é esse o ponto que a gente finaliza aqui, quando a gente chega nesse desenlace. Quem olhar lá o livro vai ver que tem uma abordagem lá incremental, que é a relação de prevenção e promoção da saúde. Eu não incluí isso ainda, a gente vai ver um pouco mais para frente, para que a gente não confunda os termos, tá? Eu acho que a gente finaliza essa primeira parte falando da história natural, do processo saúde e doença, e a gente consegue ter esse entendimento. A partir daí, quando a gente for ver os próximos tópicos, quando a gente for ver tipos de estudos epidemiológicos, quando a gente for ver outras questões, a gente aborda a promoção e a prevenção, tá bom? Sempre lembrando que a nossa unidade, ela tem 120 horas, né, ela é dividida em 2, então o que a gente vai vendo agora, a gente vai enfatizar lá na frente também no próximo semestre, e vocês vão ter cada vez mais o interesse de entender isso aqui, tá? Espero que esse tópico tenha ajudado vocês, a ideia é que vocês leiam o livro, né, sempre reforço isso,
Quem não leu, possivelmente não vai estar entendendo, ou vai estar pouco entendendo. Quem leu uma vez vai estar, quem leu 2, 3 vai estar entendendo mais ainda. Espero ajudá-los, espero que isso aqui ajude. Reforço, né, estou sempre disponível, mandem e-mail, mandem mensagem. Essa turma é participativa, né, a gente tem bastante alunos participando das aulas, bastante aluno realizando as atividades, e eu espero que continue assim, pessoal. Assistam, vocês vão gostar. Quem puder, veja a palestra do Dr. Siddhartha, tá? Ele tem uns livros muito legais, ele tem uma biografia sobre o câncer, eu ia mostrar aqui para vocês. Ele tem um livro que trata sobre o gene, ele fala sobre genética também. Então, é uma pessoa assim que vocês escutando e vendo a entrevista dele vão se fascinar. Desejo uma boa noite a todo mundo, uma boa semana. Assistam quando possível essa aula. Não vou deixar nenhuma outra atividade para a semana. E após a entrega dos vídeos, que eu espero que estejam muito legais, que está todo mundo treinando, vendo como é que faz, montando o roteiro, a gente dá continuidade aos nossos temas e a nossa terceira avaliação, que vem lá na frente, que vai ser um material gráfico, e a continuidade da unidade. Tá bom? Boa noite e vamos conversando.